Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por poder compartilhar um pouco da palavra dele com vocês, com você e com vocês. E eu de fato espero que seja um tempo de comunhão com o Senhor. Peço que o Santo Espírito de Deus nos abençoe, abra as nossas mentes, me dirija, fale através de mim, para que assim a gente possa crescer no conhecimento dele. Tá bom? Então eu convido você hoje a abrir a Bíblia no Salmo 119, aquele gigantesco capítulo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, maior do que muitos livros e muito interessante. Salmo 119 tem um monte de particularidades sobre como ele foi montado, esquematizado. Ele é todo pensado, a quantidade de versos por estrofe, 22 estrofes representando cada letra do alfabeto hebraico e cada estrofe começa com a letra que ela representa. Então, a primeira estrofe começa, a primeira palavra da primeira estrofe é a primeira letra do alfabeto hebraico, a segunda também, a terceira e assim sucessivamente. É muito interessante o jeito que o salmista arquitetou, pensou esse salmo, foi com bastante cuidado. E ele é um salmo que ele fala muito sobre a relação do cristão, no caso lá do salmista, né? Mas trazendo para os nossos dias hoje. Fala da relação do cristão com a palavra de Deus. Lembrando que lá no começo da Bíblia, lá no Deuteronômio, tem aquele texto super conhecido que é o Ouça, ó Israel, que os judeus chamam de Shema, que é o texto que eles colocam, né, na porta, na mezuzá, aquele objeto que eles pregam na porta. É o texto que eles usam quando eles fazem os rituais, que coloca aqui no pulso e na testa. E lá diz que, ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um único Deus. Atente-se às minhas palavras, e assim continua dizendo. E diz que a gente deveria, que eles deveriam ensinar aquelas palavras que estava se referindo aos 10 mandamentos, ensinar os filhos de dia, de noite, sentado, caminhando. Tamanha a importância que Deus deu à palavra dele. Então ele falou, ensine o seu filho, ensine o seu filho. E depois, lá na frente, o Senhor Jesus vai falar para os discípulos que vós estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Então, assim, fica bem claro da relação que Deus tem com a palavra dele. Deus é o verbo, né? Deus criou as coisas com a palavra. Deus se revelou a nós através da palavra. Então, a nossa relação com a palavra de Deus deve ser uma relação para além de um livro. É mais do que um livro, é Deus revelado a nós. Então vamos ler Salmo 119, eu vou ler o verso 9, que é a segunda estrofe. Diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Uma pergunta, né? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que me promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, eu não me esqueço da tua palavra. Todos os versos aqui, irmãos, do 9 ao 16 que nós lemos, essa estrofe, todos os versos falam sobre a palavra de Deus. E vamos passar por eles, não de forma minuciosa, mas eu queria citar um pouquinho cada um deles para a gente entender o que a palavra de Deus pode fazer por nós, pode fazer em nós, pode fazer através de nós. E depois vamos terminar dizendo como nos relacionar com a palavra dele.
Verso 9. Uma pergunta: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Então aqui está claro, acho que não precisa muito de explicação, como que o jovem pode manter pura a conduta dele, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então o primeiro ensinamento no verso 9 é que a palavra de Deus é a base, é a água que nos purifica. A palavra de Deus é a água que nos limpa. A palavra de Deus as regras que, se seguirmos, estaremos limpos. Então, como pode o jovem manter pura? Tem a ver com limpeza, a sua conduta, o seu jeito de ser, respeitando a palavra de Deus. Não está falando de salvação, tá? Está falando de santificação, manter pura a conduta, né? Então, uma vez que Jesus, conversando com os discípulos, aquela história que eu já falei aqui algumas vezes, que eu gosto daquele texto, que ele fala sobre lavar os pés, e aí Pedro pede para que Jesus lave Pedro inteiro, e Jesus fala: não, você já está limpo, você não precisa ser limpo, eu só preciso limpar os teus pés. E depois, no outro texto, então, isso representando que nós, crentes em Jesus Cristo, estamos limpos. Mas depois Jesus fala: vós estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Então, teve a purificação da salvação, estávamos sujos em nossos pecados e fomos limpos. Vestimos vestes novas, vestes brancas. E ao longo da caminhada, nós nos sujamos, que é o processo chamado de santificação. Então, a palavra de Deus, ela vai nos limpando nesse processo. E Jesus nos purificou e nos limpou na salvação, no primeiro processo. Então, uma vez limpo, a pessoa que está limpa, ela pode se sujar. E aí a palavra de Deus, ela já foi limpa, ela pode ir se sujando conforme ela caminha, conforme ela anda. E a palavra de Deus vai limpando essa pessoa. Se ela não fosse limpa por Jesus, ela estaria, nessa analogia que eu estou fazendo, suja. E aí não se suja mais, já está suja. Então, só pode se sujar quem um dia foi limpo. Então, repetindo para ficar claro, a humanidade está suja sem Jesus. Jesus morre para nos purificar dos pecados. Aí você aceita Jesus, você está limpo. Aí até do dia que você aceitou Jesus, até você ir para o céu, tem uma caminhada. E nessa caminhada nós nos sujamos e nos limpamos. Por isso, confessamos os pecados, pedimos perdão, vamos aos pés do Senhor. Quem confessa e se arrepende, deixa, alcança a misericórdia. Então tem esse processo do cair, levantar, se sujar e se limpar. E a palavra de Deus é que nos purifica. Verso 10. Eu te busco de todo o meu coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Então, novamente, cita a palavra como em forma de mandamento. Então, o salmista está falando: Senhor, eu te busco de todo o meu coração. Mas, por favor, não permita, me ajude, que eu não me desvie dos teus mandamentos. Por quê? Porque a nossa vida está sujeita à sedução do pecado. Nós estamos aí no mundo. E nós precisamos do poder de Deus em nós. Nós precisamos do Espírito Santo nos fortalecendo. Então, é uma oração diária. Senhor, não permita que eu caia, me ajude. Não permita que eu ceda, que eu abra mão, que eu desvie dos teus mandamentos. Então, uma vez que você sabe quais são os mandamentos, por isso o cristão precisa estar em contato com a palavra de Deus. O cristão precisa conhecer esse livro e precisa se debruçar sobre ele, o livro, para assim conhecer o Pai, porque o Pai se revelou aqui, e saber do que o Pai gosta, o que o Pai permite, o que o Pai não permite e o que o Pai não gosta. Uma vez que você sabe isso, por isso, todo esse papo nosso sobre a palavra, uma vez que você sabe isso, você pede ajuda a Deus para que Ele te ajude a cumprir aquilo que você sabe. Então tem uma busca nossa pela palavra. Então ele fala: eu te busco de todo o meu coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Então é um movimento cíclico, né? Eu busco o Senhor e o Senhor
me fortalece. Eu busco o Senhor e o Senhor me fortalece. Então, Pai, eu te busco, eu estou aprendendo sobre o Senhor, eu vejo as coisas que não agradam o Senhor, mas eu não tenho força sobre todas elas. Então, me ajuda. Isso que ele diz, entre outras coisas, isso que ele diz no verso 10. 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Claro que o coração não está falando só do músculo aqui, né? Está falando como a sede dos pensamentos humanos. Como a gente sabe disso? Porque a Bíblia trata lá no livro de Provérbios e em vários outros textos o coração como o lugar de onde procede a vida, o lugar de onde procede as suas decisões, o lugar que manda em você, modo de dizer. Se você fosse um robô, o coração seria a central de controle. Então, a Bíblia diz, guarda o coração. Guarda o coração. Como que a gente alimenta o coração? Como que a gente joga coisa lá para dentro? Olhos e ouvidos. Então, nós comemos as coisas daqui de fora de nós, do mundo. Não do mundo no sentido pecado, do mundo da criação, da existência. Você está vendo e ouvindo, e você está jogando para o coração. Quando alguém precisar que você fale algo, que você faça algo, ou seja, quando alguém precisar de você, o que você vai entregar? O que está no coração. E o que está no coração? O que você consumiu. Aí o salmista fala assim, eu guardei no coração a tua palavra, ou seja, eu consumi a tua palavra e coloquei no coração, para não pecar contra ti. Claro, quando alguém me fizer mal, quando alguém precisar, quando alguém me fizer bem, quando alguém me elogiar, o que vai sair de mim é a palavra. Porque o que entrou foi a palavra. Então, o cara me fez mal, eu não pequei. A pessoa também me fez bem me elogiando, eu não pequei. No sentido da arrogância, da vaidade e assim sucessivamente. Então, cuidado, irmãos, com o que você põe no seu coração. Cuidado com o que você consome. Cuidado com o que você joga para dentro do seu coração. Pedro, como eu sei o que eu posso e o que eu não posso? Na verdade, não é poder. Como eu sei o que é adequado e não é? Pautando pela palavra de Deus. Então, você vai filtrar o que você está assistindo e ouvindo com a palavra de Deus. Você vai filtrar, como se fosse um óculos. Passou pelo filtro da palavra, você consome. Não passou pelo filtro da palavra, o ideal é não consumir. Se consumir, vai acontecer esse processo que eu te falei. Então, é comum você ver uma pessoa que consome muito um determinado tipo de coisa, seja música, seja esporte, seja televisão, não importa o que seja. Nem estou dizendo o que é certo, nem estou dizendo o que é errado. Estou dizendo que quando você consome muito uma coisa, aquilo toma conta da pessoa. Quando a pessoa vai se relacionar com um terceiro, ela vai entregar daquilo. Então, se ela consome muito, sei lá, jogos de videogame de violência, ela vai ser uma pessoa de um determinado jeito. Mas também se ela consome muito, sei lá, música erudita, para também não ficar só no outro exemplo, quando ela for entregar também para uma pessoa, ela vai também entregar um outro tipo de pecado. Por que pecado, Pedro? Porque aquilo que ela está consumindo dominou o coração dela. E por isso que Deus não gosta de vícios. Porque se a gente parar para pensar, Deus não é contra coisas específicas. Deus é contra o vício nestas coisas específicas. Por quê? Porque o vício causa isso que eu mencionei agora. Pode ser um vício em uma coisa boa, mas o vício fez com que aquilo que era bom dominasse o meu coração. Mas bom é Deus. Então, se dominou meu coração, virou meu Deus. E aí, quando eu conversar com o próximo, eu vou entregar daquilo que eu sou viciado e não de Deus. Entende? Então, o processo eu deixei de ser um embaixador de Cristo, como a Bíblia diz, um representante de Deus, e virei um representante daquilo que eu sirvo, daquele meu vício. A gente poderia ficar falando um pouco mais sobre isso, de repente, enfim, porque esse é um assunto que desperta interesse e esse é um assunto que a gente tem que tomar sempre bastante cuidado. A relação do que entra e do que sai e o quão suscetível, o quão vulneráveis nós somos aos vícios,
as coisas para que elas se tornem nossos vícios. 12. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Então, novamente, ele vem diante de Deus agora e ele exalta Deus. Bendito sejas, Yahweh. Ele fala o nome de Deus. Ensina-me os teus decretos. Então, ele vai diante de Deus e ele pede para que Deus ensine a ele os decretos, as leis, a palavra, os mandamentos. É como você ir diante de Deus e falar: Pai, me ensine sobre o Senhor, Espírito Santo de Deus, revela-me Jesus Cristo, porque, né, esse é o papel, o modo de dizer, uma das funções do Espírito Santo bíblica, função bíblica, é mostrar Jesus a nós, né? Então você vai diante de Deus e pede para que o Espírito Santo te revele Jesus. Você vai diante de Deus e faz perguntas bíblicas, ou seja, você está pedindo para que Deus se revele a você. Você vai diante de Deus para linkar com o que eu estava dizendo antes e pergunta para Deus, de repente: Pai, o que eu faço que não te agrada? Quais das minhas práticas não te agradam? E aí espera, e de repente, se tiver, irmão, algo em você, na sua prática, que você não sabe e não está agradando a Deus, ou seja, quase que um pecado involuntário, porque você não sabe que não está agradando a Deus. Então você pergunta ao Pai, e aí o Pai vai te revelar. Se houver, às vezes não há. De novo, é só para ficar claro. Existem coisas que a gente sabe que são pecados claros, né? Os 10 mandamentos estão lá de forma clara. O Senhor Jesus falou para a gente amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, mas tem coisas que não são tão claras. Por exemplo, é possível que a gente tenha coisas nas nossas vidas que a gente ame demasiadamente, que a gente ame muito. E a gente pode amar, às vezes, mais do que a gente ama o próprio Deus, sem saber. Isso é uma idolatria. Tudo que consome por demais o seu tempo, tudo que tem mais a sua atenção do que Deus tem a sua atenção, tudo que te tem mais do que Deus é o seu objeto de idolatria. Depois você volta e ouve de novo essa frase. Aí você pergunta a Deus: Pai, eu te amo. Pai, eu estou aqui ouvindo o pastor Pedro falar. Pai, eu estou aqui com a Bíblia. Existe algo em mim que não te agrada? O que eu posso fazer, Pai, para ir mais e mais na sua direção e te agradar mais? Foi o que o salmista fez aqui. Senhor, ensina-me os teus decretos. 13. Com os lábios repito todas as leis que promulgastes. Então, o salmista está dizendo que era comum na vida dele ele repetir a palavra de Deus. Pode ser repetir a outro, ensinando, como estamos fazendo aqui. Pode ser repetir cantando uma música, pode ser repetir orando, e assim sucessivamente. Então, a vida desse salmista era: repito, com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Então ele ficava repetindo, como o Senhor disse lá no Deuteronômio, que eu mencionei no começo da fala. Guarda a palavra e ensine aos teus filhos, e fale de dia, de noite, sentado, em pé, caminhando, parado. Fale da palavra. Por algum motivo, a gente criou, não por algum motivo, a filosofia e a sociologia explicam isso, mas não vou me deter aqui, mas a gente criou essa dualidade, esses dois seres em nós, o ser crente e o ser normal. E a gente separou as coisas. Então, às vezes, quando eu falo para você assim, fale a palavra todos os dias e todas as horas, talvez no seu coração ou na sua mente soe como: nossa, eu vou ter que ficar repetindo a Bíblia. Que chato. Como assim eu vou ter que, então, no meio do ambiente de trabalho, ficar falando não matarás, não roubarás, não furtarás? Não, não é isso. A ideia é que o seu coração esteja tão preenchido da palavra de Deus que tudo que sai de você seja a palavra de Deus, mesmo que não seja texto bíblico. Porque você está tão molhado da palavra, você está tão cheio da palavra, que quando você fala com as pessoas, você está falando
de coisas do dia a dia, mas é um coração cheio da palavra de Deus que está falando daquelas coisas do dia a dia. Então as pessoas gostam de ouvir essa pessoa. Porque essa pessoa tem palavras de vida eterna, o que a Bíblia diz. Nossa, fale-me mais sobre isso. Enfim, então, o importante é não parecer algo religioso, e nem quadrado, e nem travado. Não, não, não. É fluido. Quem criou o ser humano foi Deus. Foi Deus que nos fez assim, múltiplos, coloridos, com capacidade de contemplar a beleza dele e parar diante de uma paisagem e contemplar, ou de contemplar o belo numa obra de arte. Foi Deus que nos fez capaz de se alegrar, de pular de alegria, de bater palma para uma coisa bonita. Foi Deus que fez a gente assim, irmãos, não foi o mal. Então, se Deus fez a gente assim, você pode continuar sendo você como você é, mas cheio da palavra de Deus no seu coração. E aí você, como você é, vai falar 24 horas por dia da palavra de Deus. Porque você é um ser humano só e não dois. Você se apresenta para o mundo de uma única maneira, mesmo que às vezes a gente vista algumas máscaras, mas você é uma pessoa e a marca que você está deixando no mundo é a marca dessa pessoa, é a sua assinatura. E Deus está dizendo, não, a marca que você tem que deixar no mundo é a minha marca, a marca de Deus, a minha assinatura, a assinatura de Jesus Cristo. Por isso seremos ou seríamos conhecidos como cristãos. Né? Nós temos um mestre e seguimos uma palavra. 14, terminando. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Ou seja, eu me alegro em cumprir e seguir as tuas palavras da mesma maneira que o amigo ali se alegra com as riquezas dele. Ele faz uma analogia. Então, que prazer é esse que algumas pessoas têm em Deus que às vezes a gente não consegue alcançar? Que desejo por Deus é esse que alguns irmãos nutrem, que a gente não consegue alcançar? Porque nós, como cristãos, desejamos algumas coisas mais do que desejamos conhecer a Deus. Por quê? Fica a pergunta. Porque não estamos cheios da Bíblia. Porque, irmãos, uma vez que você se deparou com o Deus da criação, uma vez que você se deparou com o eterno, nada na sua vida vai ser mais atraente do que conhecê-lo. Nada na sua vida vai ser mais maravilhoso e de propósito, mais maravilhoso, nada vai ser mais maravilhoso do que contemplar a beleza desse ser que criou tudo com o poder da sua palavra. Então, assim, ele está dizendo, eu me regozijo em ti. Eu me alegro em ti. Eu tenho prazer nas tuas coisas. Eu quero estar na tua casa, né? Nós somos morada de Deus. Eu quero que o Senhor habite em mim. Eu quero que o Senhor fale através da minha boca com as pessoas. Eu quero que o Senhor salve através de mim. Eu quero que o Senhor cure através de mim. Eu quero que o Senhor liberte através de mim. Eu quero que o Senhor ande na terra nos meus pés. Por que não desejamos isso? Porque não o conhecemos. Porque não o conhecemos, porque não estamos cheios da palavra. Então, eu acho que... A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o que vai dar o start, o que vai te empurrar, o que vai começar a mudar a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Porque não tem como você passar tempo em oração, não tem como você conversar com uma pessoa que você não conhece, já disse isso aqui também. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você tem assunto para tratar com ela, porque você conhece mais coisas sobre ela. Então, quem lê pouco a Bíblia, ora pouco. É matemática. Por quê? Porque tem pouca coisa para falar com Deus. Então, quem ora pouco, conhece pouco. Porque Deus se revela na oração também. Então, tá vendo a escadinha? Você, racionalmente, decide ler a Bíblia para conhecer o Pai. Aí você não vai entender, porque
Pai é eterno e nós somos finitos. Aí você vai para a oração. E aí você vai orar o que você leu. E aí Deus vai te responder na oração. E aí você vai falar, uau, então é isso? Ele vai falar, é. E aí você vai começar a nutrir um desejo de conhecer mais e mais esse Deus maravilhoso. 15. Meditarei nos teus preceitos, palavra, e darei atenção às tuas veredas. Veredas é caminho. Então eu vou meditar, é isso que eu acabei de falar. Eu vou parar, eu vou meditar, eu vou pensar sobre os teus preceitos, a tua palavra, as tuas leis, a tua verdade, as coisas que o Senhor deixou escrito. E eu darei atenção aos teus caminhos. Ou seja, existem muitos caminhos para você seguir, irmãos. Irmão, irmã, existe muito caminho. Muitos caminhos. E você escolhe qual você quer seguir. E muitas vezes a gente escolhe sem conversar com Deus. E quase todas as vezes, quando a gente quebra a cara, a gente reclama com Deus, mesmo sem ter perguntado para Ele antes de entrar no caminho. Então, esteja cheio desse processo todo que eu estou falando, palavra, oração, revelação, palavra, tal. Esteja cheio disso para que quando você identificar novos caminhos, novas portas, novas decisões, a cada sim, a cada não, você converse com Deus a respeito, porque Ele está vendo lá na frente. Último, 16. Tenho prazer nos teus decretos, eu não me esqueço da tua palavra. Então, irmãos, é difícil ter prazer em Deus se a gente não conhecê-lo. É difícil ter prazer nas coisas de Deus porque nós somos seres que somos impactados pelo que vemos. Foi assim no Éden, foi assim Judas com as moedas, a história bíblica foi assim Davi com a mulher Batseba. O que vemos, irmãos. Nós somos impactados pelo que vemos. Deus é invisível. Então, como teremos prazer em Deus? Meditando na palavra dele. Não tem outro jeito. E como deixaremos ou como conseguiremos lutar contra esse problema do prazer visível e o atraente, o atrativo do pecado? Porque isso nunca vai acabar, isso vai existir até o final. Até a redenção dos corpos, a ressurreição dos mortos e os corpos redimidos, até lá no final. Falaremos sobre isso, né, no ano da colheita. Estamos aí entrando no novo tempo da nossa igreja. Até aquele dia nós estaremos sujeitos suscetíveis ao pecado. Então, como resistir? Sozinho a gente não consegue por causa dos olhos, por causa da atração. Então precisamos estar cheios de Deus, para que a palavra de Deus encontre guarida em nossos corações, mude o nosso ser exterior, por conta de que já mudou o nosso interior. Tá bom? Então, o que fica é, leia a sua Bíblia, estude a palavra, nem que seja um pouquinho por dia, mantenha uma rotina de leitura para que aquilo deixe de ser sacrifício e passe a ser prazeroso. No começo é difícil, mas mantenha uma rotina, coloque pequenas porções por dia, não começa grande, não começa vou ler um livro, vou ler um capítulo. Para quem às vezes lê 0, ler um capítulo por dia pode ser muito. Eu gosto dessa ideia de ler um capítulo por dia para quem está começando, mas tenha contato diário com a Bíblia. Não importa o quanto vai ser no começo. Até que isso vire algo, já que o seu corpo vai pedir. Nossa, não li a Bíblia ontem, vou ler. Enfim, tá bom? Então, tenha contato. Deus escolheu se revelar a nós dessa maneira. Então, tenha contato com a palavra dele para que ela te mude de dentro para fora. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus faça prosperar os teus caminhos e que a fé gerada por ele, através dessa palavra, encontre o seu coração. Tá bom? Deus te abençoe. Beijo do gordo. Tchau.